Fala Santista, esse é o canal Mundo dos Santos. E mais um vídeo com informações do peixe para você, hein? E o Santos recebe não por 2 reforços. Eu vou falar para você quais foram os jogadores ou os clubes desses jogadores que já disseram não ao Santos. E também vamos falar sobre o futuro de Gabriel Brazão. Onde é que o goleiro vai jogar, hein? Será que ele permanece no peixe? Vamos trazer todas essas informações para você neste vídeo. Bem, vamos começar então com a primeira das informações. O Santos fez aí um contato com o Lyon da França, com o grupo de John Textor, que é inclusive o dono do Lyon, dono do Botafogo e de mais algumas equipes pelo mundo. Porque o Santos tinha interesse em contratar o zagueiro Adrielson, o zagueiro que estava atuando aí no clube francês e na última temporada esteve atuando por empréstimo no Anderlecht da Bélgica. Nesse contato que o Santos fez com o Lyon, o Santos questionou ali qual seria a possibilidade de uma possível negociação, quanto o Santos teria que desembolsar para contratar o zagueiro. Mas a resposta não foi aquilo que o Santos esperava. O Lyon quer muito dinheiro para que o zagueiro saia do clube francês e desembarque aqui no Brasil. O Santos, inclusive, chegou ali a apresentar uma proposta fazendo algumas compensações financeiras aí de outras negociações envolvendo o Santos e o grupo de John Textor. O Santos fez ali uma oferta oferecendo o perdão da dívida do John, goleiro hoje titular do Botafogo. Quando o Botafogo fez a aquisição do goleiro, ele não pagou até hoje algumas parcelas. E por conta dessas pendências, foi justamente isso que o Santos tentou usar como argumento para conseguir fazer essa contratação. Mas o problema é que o Lyon vem enfrentando grandes problemas financeiros. É uma equipe que precisa fazer vendas e boas vendas para não ter problemas com o fair play lá na França. Então, por isso, o Lyon não vai aceitar a proposta do Santos, não vai aceitar a proposta de outro clube do Brasil que esteja ali planejando envolver uma troca. Inclusive, o Grêmio também tentou fazer uma troca com o Lyon e não foi aceita a proposta. A princípio, a ideia dos empresários e a ideia do Lyon é vender o jogador para outro clube europeu. Inclusive, o salário do Adrielson é um salário muito alto também. Então, o Santos teve a primeira negativa aí para uma possível negociação, ou aquele que era considerado o plano A do Santos aí, para assumir a defesa, o zagueiro titular do Santos no restante da temporada. Então, o Santos teve o primeiro não, e o não foi do Lyon, com respeito ao Adrielson. Então, Adrielson, que era o plano A do Santos para a defesa, para ser o zagueiro titular do Peixe, não virá ao Santos Futebol Clube, a não ser que aconteça alguma reviravolta gigantesca, mas não é o que deve acontecer, tá bom? A segunda informação desse vídeo é a respeito de mais um não que o Santos recebeu no mercado. Dessa vez, o Santos recebeu o não do Huracan da Argentina. O Santos fez uma oferta ao clube argentino de cerca de 1,8 milhões de dólares pelo meia Matko Miljevic. É um jogador que ele tem pais argentinos, mas ele é de naturalidade americana. Inclusive, ele atua na seleção americana, aí, na seleção dos Estados Unidos. Fez gol, inclusive, em alguns amistosos, em últimas partidas, pela seleção dos Estados Unidos. Então, o Santos fez uma oferta a esse jogador. Já tinha comentado aqui sobre o interesse nesse atleta, mas a proposta foi recusada. O Huracan considerou esses 1,8 milhões de dólares, que seria cerca aí de 10 milhões de reais. O Huracan considerou essa proposta muito baixa e disse ao Santos que pretende permanecer com o jogador que hoje tem um papel importante. Ele é titular na equipe do Huracan, então o Huracan não aceitou a proposta e disse ao Santos que, se quiser tirar aí o jogador do clube argentino, terá que fazer um aumento considerável nessa proposta. Então, a ideia do Santos não seria desembolsar uma grande quantia por um jogador que seria uma promessa, né? Um jogador que não tem... teve uma temporada boa aí nos últimos anos, mas nas outras temporadas aí na sua carreira não teve tanto destaque. Então o Santos não pretende fazer um grande investimento para uma jovem promessa, apenas para um jogador que só teve uma boa temporada em sua carreira. Ele que era de interesse aí do Alexandre Matos. Bem, e vamos falar agora sobre Gabriel Brazão. O Santos definiu uma quantia mínima para fazer a venda aí do goleiro santista. Para que o Santos
inicia uma negociação com o clube europeu, porque o Brasão é alvo aí de clubes da Europa, o Santos decidiu que só faria uma negociação caso ela atingisse aí uma quantia mínima de 20 milhões de euros, o que dá cerca aí de 130 milhões de reais. É uma quantia muito boa, de fato, principalmente para um goleiro. O Brasão, que tem se destacado aí, você sabe muito bem, é um goleiro jovem, tem 24 anos, passou em todas as categorias de base da seleção brasileira, então é um goleiro que tem mercado no futebol europeu, né? Ele que já tinha sido aí, já foi jogador da Inter de Milão, mas passou também por alguns clubes ali da Itália, não tendo uma boa sequência. E aí, quando ele veio ao Santos, após a lesão do João Paulo, ele teve uma boa sequência, que ele não tinha tido ainda na sua carreira, e muito por conta disso, ele considera esse momento atual dele no Santos como o principal momento da sua carreira, o principal momento da sua vida. Por isso que ele é muito grato ao Santos Futebol Clube. Ele diz que está muito feliz no Santos, não há interesse dele em sair neste momento, mas em uma entrevista, inclusive, após a partida contra o Fortaleza, que ele foi um dos melhores em campo, ele deixou, né, claro que o futuro dele está nas mãos do empresário. É claro que isso também é uma atitude para valorizar o atleta. Isso já funcionou, porque o Santos, sabendo que há o interesse ali de alguns clubes europeus, ainda não houve proposta, tá? Mas há interesse do Galatasaray da Turquia, do Porto, que jogou ontem contra o Palmeiras no Mundial, do Torino da Itália e também do Chelsea da Inglaterra. Então, essas 4 equipes aí estão interessadas em ter o goleiro como jogador aí do elenco. Mas o Santos, sabendo desse interesse, sabendo que o mercado europeu está de olho nele, e depois dessa fala do atleta, inclusive, o Santos decidiu valorizar o jogador. Em novembro, o Santos já havia feito uma renovação de contrato com o atleta, mas a intenção do Santos agora é dar a ele uma valorização salarial, ou seja, aumentar o salário do goleiro, né? E fazer com que aumente também a multa contratual dele, para que caso alguém venha e pague a multa, seja um valor mais alto do que é hoje atualmente, né? Então o Santos deve fazer aí uma proposta de renovação com um aumento de salário, muito por conta desse interesse dos clubes europeus. Eu vejo que o Brasão, ele é hoje um dos melhores jogadores do Santos, ele é um goleiro muito seguro, é um cara que sabe trabalhar com a bola nos pés, é um cara que sabe sair do gol, um cara que defende pênalti, é um cara que, debaixo das traves, traz muita segurança para o Santos. Então, eu vejo sim como merecido, se o Santos de fato apresentar essa proposta de renovação, eu vejo como merecido para este grande jogador do Santos Futebol Clube. Agora, eu quero saber de você, o que você achou das notícias de hoje, hein? Sobre esses 2 nãos que o Santos recebeu a respeito de reforços. Adrielson não vem mais e Matko Miljevic também não deve vir. E quero saber também a sua opinião sobre Gabriel Brasão. O que você acha? O Santos deve aumentar o salário dele? Deve renovar o contrato com o goleiro santista? Escreva aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante aqui no Mundo do Santos, tá certo? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal Mundo do Santos. Faça parte você também dessa seleção do Mundo do Santos aqui no YouTube, tá bom? Outra coisa, curta esse vídeo, compartilhe e deixe aí o seu hype. Se você estiver me assistindo pelo celular, só você puxar para o lado direito aí da sua tela, nos comentários, e apertar ali o hype, é de graça e é muito importante aqui pra gente, tá bom? Amanhã estaremos de volta com mais notícias, com mais informações do peixe. Você sabe que aqui é tudo em primeira mão e com muita informação, tá certo? Um grande abraço para você e amanhã estaremos de volta.